From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração mais uma vez. Estamos nesta programação abençoada, nesta programação que vai ao ar todos os dias às 8 horas da manhã, e Deus tem nos permitido meditar no livro de Êxodo, e nós finalizamos agora o capítulo 2. Se você ainda não ouviu o capítulo 1 desta meditação, você tem a oportunidade de fazê-lo. Basta acessar a nossa playlist, que já está disponível, o capítulo 1 e o capítulo 2. E nesta programação nós vamos fazer um resumo do capítulo 2, daquilo que nós vimos neste capítulo tão abençoado por Deus. Nós vimos então que Deus estava preparando Moisés, depois de seu ato precipitado. Aí ele foge para Midian. Lá Deus começa a tirar tudo dele, tudo que ele tinha aprendido na escola do Egito, Deus tira dele. E aqui já fica a nossa primeira lição do capítulo 2, que Deus, meus irmãos, ele, para nos dar mais, muitas vezes, ele tem que tirar de nós. Deus sempre está fazendo um exame nas nossas almas para ver o que vai nos atrapalhar de ser como Cristo, o que vai nos atrapalhar de expressarmos o caráter de Deus. Então lembre-se, muitas vezes Deus tem que tirar de nós para que então possa nos dar o melhor para nós. Então Deus tira de nós muitas coisas para que então Ele possa dar o melhor para nós. E Deus tinha, logo no início do capítulo 2, Deus mostra a fé que aquele homem e aquela mulher da casa de Levi, eles tinham em confiar em Deus. Deus podia confiar um segredo ao pai e à mãe de Moisés, porque sabia que eles cumpririam a ordem de Deus. Como é maravilhoso Deus poder confiar em você. A palavra de Deus nos mostra que Deus podia confiar em Abraão, Deus podia confiar em Jó, Deus podia confiar nesses homens, porque eles estavam dispostos a crer em toda a palavra. E quando você crê em toda a palavra de Deus, isso cria uma fé. Agora, há dois tipos de fé. Há uma fé intelectual e há uma fé perfeita. A fé intelectual é aquela fé que ela crê em Deus, ela sabe que o que Deus fala é verdade, que tudo aquilo que Deus fala está correto, ela concorda mentalmente, mas ela não é capaz de alcançar o poder de Deus para efetivamente produzir aquilo que ela precisa, que ela necessita. Essa é a fé intelectual. Agora, existe a fé perfeita. E esta fé perfeita, ela sempre vai resultar em ação. Porque a fé perfeita, ela não nasce de uma emoção, ela não nasce de um pensamento, mas a fé perfeita, ela nasce no coração. É lá dentro, no centro do coração, que nasce a fé perfeita. Não é uma imaginação, não é a sua própria voz interior falando com você, mas é a voz de Deus. A fé perfeita reconhece a voz de Deus no coração.
E quando você reconhece a voz de Deus no seu coração, então isso resulta em uma ação. Mesmo que aquela ação seja criticada, mesmo que aquela ação seja ridicularizada pelas pessoas, ou até mesmo uma ação arriscada. Daniel tinha a revelação, tinha a fé perfeita em seu coração. A fé era tão grande no coração de Daniel, a vontade de servir, a vontade de se render a Deus era tão grande que estava acima da sua posição, estava acima das suas maneiras, de tudo. Irmãos, quando Deus ele entra realmente em nossos corações, quando Deus realmente crava esta fé dentro das nossas almas, você não tem medo. A verdadeira fé, ela não tem medo. Pelo contrário, ela se arrisca, porque ela sabe que a força dela não vem dela, mas vem de Deus. Ela tem uma confiança plena que Deus está naquele assunto, que Deus está operando tudo para o seu bem. Por isso a fé perfeita, ela nasce no coração, e a fé perfeita sempre resulta em uma ação, mesmo quando essa ação é arriscada. E Daniel colocou a sua vida em risco ali. Quando ele estava para ser jogado na cova dos leões, olha a sua vida em risco. Ó, se você orar, Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões. Mas mesmo assim, ele não temeu ao homem, mas ele se manteve fiel à sua fé. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus não tinha mostrado para Daniel. Ele só tinha uma certeza em seu coração, que ele não abriria a mão da sua fé, daquilo que Deus tinha colocado dentro dele, mesmo sendo arriscado. E nós já sabemos o final desta maravilhosa história, como Deus livra o seu filho dos leões. Irmãos, Deus também estava trabalhando na vida desta família. Como é bom quando você tem uma família que crê em Deus, quando você tem uma família que sabe que os passos estão sendo guiados pelo Senhor, uma família que sabe que a fé está acima da enfermidade, que a fé está acima do medo, que a fé está acima de toda a insegurança, de toda a ansiedade. Uma fé que leva a família a orar, que leva a família a adorar a Deus, que leva a família à palavra. Oh, como é bom esta fé perfeita que resulta em ação no nosso comportamento. Mesmo sendo arriscado das pessoas tirarem sarro de nós, das pessoas fazerem piadas da nossa fé, porém nós nos mantemos fiéis a esta fé. E Deus, através desse exemplo desta família, nos ensinou que a fé ela sempre resulta numa ação. E Deus está mais presente do nosso lado quando nós parecemos estar mais abandonados e mais desamparados. E muitas vezes o inimigo usa isso contra nós. Algo que deveria ser uma arma nossa contra o inimigo utiliza isso contra nós. Ele diz assim, durante a nossa provação, porque Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. E durante as nossas provações Ele diz, está vendo? Não vai acontecer. Olha quanto tempo se passou. Olha, aquela pessoa está menos tempo que você e já conseguiu o que ela queria. Acabou de chegar na igreja, já casou. Acabou de entrar no serviço, já foi promovido. E você, que serve a Deus, que é tão fiel, que é um dizimista, mas cadê? Olha onde você está. E o diabo ele é especialista nisso, irmãos, de inverter aquilo que Deus, ele inverte aquilo que Deus deu ao nosso favor para então ele mostrar que Deus não está com a gente. Mas o consolo que nós temos em nossas almas é que Deus está mais presente ao nosso lado. Saiba disso, que Deus está mais presente do teu lado quando você parecer mais abandonado, mais desamparado, quando você estiver na circunstância onde você não consegue, você olha para cima, o obstáculo é muito alto, você olha para baixo, o obstáculo é muito profundo,
Você olha para os lados, montanha, para o outro lado, montanha, não tem como retroceder. Como estava Israel ali cercado, de frente estava o mar, atrás Faraó, e do lado as montanhas, não tinha como escapar. Mas é nesta hora que você pode ter certeza dentro do seu coração que Deus está ao seu lado. Quando você se sentir mais abandonado, mais desamparado, é que Deus está mais presente ao seu lado para dizer: não tema, eu estou contigo. Então, aqueles pais ali sabiam disso. Parecia que eles estavam abandonados à própria sorte, 3 meses escondendo o bebê, e agora colocando aquele bebê no rio, num cesto, através de uma inspiração de Deus, de uma fé que levou eles à ação. Parecia que aquela família estava desamparada, mas Deus não desampara os seus filhos. Fazia tudo do plano perfeito de Deus. Depois nós vimos que Moisés, então, aquela criança, Deus age na vida daquela criança, e a filha de Faraó o acha, e depois vai lá sua irmã chamar sua mãe para ser a sua ama de leite, a sua criadora. Depois ela cria ele, traz ele de volta para o palácio, e ele é educado em toda a sabedoria do Egito, mas encontramos Moisés agindo sem a comissão de Deus. Exatamente isso, meus irmãos. Ele estava agindo sem a comissão de Deus. E quando você age sem a comissão de Deus, mesmo o propósito sendo bom, vejamos, Moisés estava com uma boa intenção. Ele estava com um bom propósito. O propósito dele era salvar o seu irmão que estava em perigo. Ele tinha dentro dele a revelação que ele era um instrumento da libertação do povo. Sim, mas nem Moisés estava preparado e nem o povo estava preparado. Olha só, o libertador não estava preparado e o povo que seria libertado também não estava preparado. Então nós encontramos Moisés com uma boa intenção, mas agindo fora do tempo e fora do modo de Deus. Moisés estava agindo sem a comissão de Deus. E quando nós agimos por conta própria, nós aprendemos que nós entramos em dificuldades. E nós vimos aqui no capítulo 2 que Moisés entrou em dificuldade quando foi no outro dia que ele foi separar aquela briga de 2 irmãos hebreus. Ele foi questionado: quem te colocou como juiz, como maioral sobre nós? Se eu não te obedecer, em outras palavras, se eu não te obedecer, você vai me matar como você também matou o Egito? Teve uma consequência quando ele agiu fora da comissão de Deus. Moisés teve que esperar o tempo de Deus para receber instruções e a autoridade divina. Irmãos, como isso é importante. Saiba esperar o tempo de Deus, quando Deus vai te comissionar, quando Deus vai te enviar para algum lugar, vai te enviar para alguma ação, vai te falar para você espere, então você espera. Somente dê os passos que Deus mandar você dar. Somente avance com a autoridade divina. Porque aonde quer que a providência de Deus te coloca, você vai ser útil. Você vai se empenhar. Foi isso que aconteceu. Mesmo Moisés fugindo, Deus estava em todo aquele plano dele. Não era a hora ainda dele agir. Então Deus precisava trabalhar com ele. Deus tem o seu próprio tempo, a sua própria cronologia, o seu próprio momento de agir. Então você deve descansar em Deus. Descanse em Deus. Mas como que eu faço isso? Se entregue à oração. Enquanto você espera, você ora. Você busca Deus, você clama a Ele. Saiba regozijar na espera, saiba louvar na espera. Deus estava trabalhando nas duas pontas. Moisés ainda não estava preparado para ser o libertador e o povo ainda não estava preparado para ser libertado. Só que o povo continuou clamando, o povo continuou gemendo e Deus estava trabalhando com o seu servo, preparando o seu servo para a chamada, como nós vamos ver no capítulo 3. Deus estava preparando o seu servo para a chamada.
para dar autoridade, para dar poder para ele libertar o povo, porque Deus estava ouvindo os gemidos e Deus estava se recordando do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Foi isso que Deus levou em consideração. Deus não levou em consideração os méritos daquele povo. Deus não levou em consideração os méritos de Moisés. Irmãos, Deus não leva em consideração os seus méritos, a sua boa maneira, a sua boa forma. Deus não leva isso em consideração. Mas o que Deus leva em consideração é o pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E com nós um pacto ainda maior, irmãos. Deus deu o seu próprio Filho vertido na cruz do Calvário para te perdoar, para me perdoar. E hoje você pode olhar através do sangue de Jesus Cristo e você sabe que os seus pecados foram perdoados. Quando você estiver gemendo e clamando, quando você estiver sentindo abandonado e desamparado, você pode olhar para aquele sacrifício na cruz do Calvário e você pode ter a certeza que Deus já está operando ao seu favor. Nada acontece aqui na terra que não tenha um reflexo no céu. Quando você está passando por algo aqui na terra, Deus já está se movendo na glória celestial para vir ao seu favor. Não é à toa que ele disse: não temas, ó pequeno rebanho. Você não precisa ter medo. Ele disse: eu sou o teu pastor, não vai te faltar nada. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal nenhum. Sabe por quê? Sabe por que você não pode temer? Você não precisa temer mal nenhum. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Oh, meus irmãos, você fica corajoso nesta hora, corajosa nesta hora, porque você sabe que a mão do Todo-Poderoso está ao seu favor. E Deus ouviu o gemido do seu povo. Deus é sempre assim, meu irmão. Um auxílio imediato durante as nossas tribulações. Então você deve se animar, você deve ficar animado nesta hora, em saber que Ele é o seu auxílio imediato nas tuas tribulações. A graça de Deus, ela ocupa uma posição nos nossos corações, como somos agradecidos a Deus por aquele sacrifício na cruz do Calvário. E assim como aquele povo estava gemendo e Deus o ouviu, meus irmãos, então Deus também ouve o seu gemido nesta hora. Você pode ter certeza disso, que Deus está ouvindo o teu gemido. E o profeta de Deus, na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, ele diz assim: Deus trazendo libertação. Deus teve que treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar, se apoiar sobre o seu próprio braço, sobre o seu próprio entendimento ou o entendimento de qualquer outra pessoa. Deixe-os cair para mostrar sua mão. Você consegue enxergar isso? O propósito de Deus ao fazer isto foi manifestar-se em humildade. E ele deixou Moisés tornar-se o mais alto, até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general. Conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés e os países ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor, com todo o seu talento, com toda a sua maneira, com toda a sua inteligência, Deus deixou cair de cabeça, de modo que ele pudesse colocá-lo no deserto e tirar tudo aquilo dele. E então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o seu povo. Agora não era mais Moisés. Não era mais a maneira de Moisés, a forma de Moisés. Mas agora era Deus em Moisés, era Deus operando, era Deus efetuando a libertação. Creia nisso de todo o teu coração, de toda a tua alma, que Deus não te deixa abandonado nem desamparado, mas Ele sempre está disposto a te ajudar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estas palavras de ânimo, Senhor. Como nós ficamos animados em saber que o Senhor sempre vem ao nosso socorro. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, quando nós estamos gemendo e chorando.
O Senhor sempre é o auxílio imediato durante as nossas tribulações. Pai Celestial, tira tudo de nós. Tira todo, Senhor, egocentrismo, toda a nossa própria maneira, os nossos jeitos, a nossa forma. Senhor, tira tudo de nós e que possamos ter a Tua verdadeira humildade dentro dos nossos corações. É o que nós te pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.